Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. E Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra o outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante dos reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como eu disse no início desta celebração, nós estamos já às portas do tempo do Advento. Próximo domingo já celebraremos Cristo Rei, fechando este ano litúrgico. E a liturgia, ela acompanha de uma certa maneira o final deste tempo litúrgico. Mas para que a gente possa entender, a primeira compreensão é que o ano litúrgico, ele não é um mero capricho que a igreja colocou para que a gente possa seguir. O ano litúrgico, que começa com o Advento, ele é uma catequese para a nossa vivência no cotidiano da vida. E nesses últimos domingos, tirando, claro, ali a festa de Todos os Santos, que celebrávamos no domingo, mas a igreja coloca nestes domingos, nos seus evangelhos, aquilo que nós conhecemos como discursos escatológicos de Jesus.
O que é a escatologia? É o final dos tempos. É a vinda gloriosa do Senhor. E todos esses evangelhos vai nos chamar a atenção para isso, para o final do tempo. O evangelho de hoje está bem claro essa mensagem de Jesus, quando ali aquelas pessoas, elas contemplam a maravilha do templo, as pedras, os ornamentos, tudo aquilo. E Jesus, ao ver aquilo, diz para aquele povo: não sobrará pedra sobre pedra deste templo. É uma profecia de Jesus que de fato vai acontecer. 40 anos depois daquela profecia, mais ou menos no ano 70, o Império Romano vai invadir ali, os romanos irão invadir Jerusalém e vai destruir tudo. E não vai sobrar realmente pedra sobre pedra daquele templo. Mas Jesus, ele não está falando apenas do templo, de um prédio. Ele está chamando a atenção sobre aquilo que faz parte da nossa vida, sobre tudo aquilo que é passageiro e tudo aquilo que constitui as coisas do mundo. Então a preocupação, a mensagem de Jesus e a preocupação que nos chama a atenção esse evangelho é justamente as coisas do mundo que tiram o nosso pensamento da eternidade. Essa é a mensagem de Jesus. E é essa realmente aquilo que nós temos que tomar consciência. É a realidade na qual nós estamos vivendo. Veja a primeira leitura. Quando ali, na profecia de Malaquias, já vai chamar a atenção sobre isso, sobre o futuro da vida dos ímpios e futuro daqueles que são justos. Porque Malaquias, ao professar, ele se contempla, ele vive numa realidade na qual ele percebe que a vida dos ímpios ela está muito boa. Aqueles que são ímpios, parece que nada está acontecendo. E parece que aqueles que são justos, eles estão sofrendo. Mas se esquece que aqueles ímpios, eles estão construindo a sua felicidade naquilo que é perecível, naquilo que um dia vai acabar. E aqueles que são justos, por mais que eles não percebam que a realidade é uma realidade que traz sofrimento, mas que eles estão construindo a sua, podemos assim, a sua realidade na vida eterna. E o Evangelho chega de acordo com isso. A liturgia de hoje, meus irmãos, ela nos chama a atenção a tomarmos consciência qual é o nosso papel como cristão numa realidade que nós estamos vivendo hoje. O que realmente nós estamos construindo? O que realmente nós estamos vivendo nessa realidade? Porque aquilo que construímos aqui, nós iremos deixar aqui. E aonde está ali os nossos apegos? Jesus vai chamar a atenção justamente sobre isso. Qual está sendo a nossa preocupação com a nossa vida eterna? Com o final dos tempos. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Deus não nos dá, eu não sei se para uns é graça, para outros não. Deus não vai dar assim, ó, daqui 30 dias você vai morrer. Aconteceu isso com os santos, né? São Martim de Tours, Santa Teresa dos Andes, né? Eles ficaram sabendo pouco tempo antes que eles iriam morrer. E aí eles se prepararam espiritualmente para aquele momento, para o encontro definitivo com Deus. Isso não vai acontecer, porque às vezes pode ser até sofrimento para nós. Mas é um tempo da gente estar sempre preparados. De fato, o que nós estamos construindo?
Nós estamos construindo tesouros para este mundo, ou será que nós estamos construindo verdadeiramente tesouros para a eternidade? E veja que interessante esse evangelho, porque isso aí nos assusta. Jesus fala, né? As pessoas perguntam, mas Senhor, quando vai acontecer isso? E aí Jesus começa a orientar, olha, cuidado, vai haver muitas guerras, muitas revoluções, não fiqueis preocupados. Um povo vai se levantar contra outro, vai ter briga até entre famílias, mas se a gente for ver, isso já está acontecendo e já faz tempo. Já faz muito tempo. Quando não tem uma guerra, eles inventam uma. Quando a guerra não é de lá, eles inventam aqui. Isso já faz séculos, anos e anos que está acontecendo. Então isso não é novidade para nós. Agora, qual que é o X da questão dessa mensagem do Evangelho? Na qual nós devemos ter cuidado. É quando Jesus diz ali, no versículo 8, Jesus respondeu, cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Essa é a grande preocupação. Jesus nos chama a atenção em guerra, em discórdia, em um querer ser mais do que o outro. Não é esta a preocupação que nós devemos ter, mas a preocupação desse versículo. Cuidado, muitos virão em meu nome. Às vezes a gente fala falsos profetas, mas o que é esses falsos profetas? Não é uma questão religiosa apenas. Se nós temos consciência da nossa fé católica, jamais, com todo respeito aos nossos irmãos, jamais nós daremos ouvidos a um testemunho de Jeová que bate na nossa porta. Se nós temos consciência da nossa fé. Se nós termos consciência da nossa fé, um protestante não vai nos convencer. Então não é essa preocupação que Jesus nos orienta. Isso não é o perigo. Não é aquilo que está visível, mas é aquilo que está por trás. E o que está por trás? É quando baterdes na vossa porta e dizer, aqui está a verdade. Este caminho é a verdade. Este caminho vai te trazer felicidade. Este caminho vai te trazer prosperidade. Aí você tem que ter cuidado. Esse é o cuidado que você tem que ter. É aquilo que vem de uma maneira indireta. Porque aí é aquilo que Jesus fala, virão em meu nome dizendo que sou eu. Por quê? O que significa Jesus Cristo? O que significa a palavra Cristo? É aquele que é a verdade. O que significa a palavra Cristo? É aquele que é o caminho e a vida. O que significa a palavra Cristo? É a felicidade. Então esses falsos profetas é aqueles que vão vos apresentar coisas boas, mas cujo pagamento é muito caro. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso. E o mais perigoso é quando nós estamos vivendo numa ociosidade espiritual. E as coisas às vezes estão acontecendo na nossa vida, ao nosso redor, e às vezes a gente não se preocupa. Veja que São Paulo vai falar aos Tessalonicenses, uma comunidade que estava ociosa, uma comunidade que não queria trabalhar. E Paulo, ele fala da importância do trabalho, não no trabalho laborial também, mas no trabalho de ficarmos atentos, não ficar ocioso. São Bento fala na nossa regra que a ociosidade, ela é inimiga da alma. Se você ficar sem fazer nada, o demônio vai fazer da sua cabeça uma oficina. Então você tem que ter tempo para tudo.
mesmo quando você está descansando do seu trabalho, a sua mente tem que estar ocupada com coisas boas. E é aí que o demônio vai trabalhando. É aí que ele vai colocando coisas na sua vida. Esses dias conversando com uma pessoa, ela trabalha de vender esses produtos na internet. Ela vende produtos na internet. E ela fala que ela trabalha mais, ela vende mais aos finais de semana, principalmente à noite. Porque as pessoas elas estão à toa e elas vão consumindo. Não que seja errado isso, mas muitas vezes as pessoas se tornam escravas disso. Elas vão comprando, e às vezes ela nem usa. Eu conheço pessoas que compram e deixam lá encostado. A gente vai preenchendo um vazio, um saco sem fundo. A gente tem que tomar cuidado com isso. É isso que vai se transformando. A gente vai fazendo isso, pequenos deuses da nossa vida. Você compra uma coisa, você não está satisfeito, você compra outra. E quando as coisas materiais não vão te preenchendo, para onde você corre? Você corre lá para o computador. Para que as coisas ilícitas vão te preenchendo um vazio. Isso está acontecendo já. Por isso que essa mensagem é muito mais profunda. Que a gente tira essa ociosidade que nos impede de buscarmos uma conversão diária. Trabalhe a tua vida de fé. A ociosidade espiritual é a pior coisa que existe. É quando você começa a afastar-se de Deus. E isso vai aparecendo de maneira que você não percebe. Às vezes você tem uma rotina. Padre, eu trabalho, todos os dias antes do trabalho eu passo na igreja, faço a minha oração diante do Santíssimo. Ou eu tenho a oportunidade de participar da missa quando tem missa de manhã. E quando a gente começa a fugir dessa rotina, padre, olha, essa semana eu não passei na igreja. Eu tinha tempo, mas eu quis passar fora. Então você vai mudando a sua rotina sem você perceber. Se você às vezes tem um costume de rezar o terço ou de fazer a sua oração, quando você vai deixando isso pouco a pouco, cuidado. Você está caindo na sua ociosidade. E você está muitas vezes deixando que aqueles que vêm em nome da felicidade, em nome da prosperidade, em nome do seu bem-estar, consumir a tua vida. São palavras duras, mas são palavras que o Evangelho nos coloca hoje. Nós temos que ter cuidado, porque nossa vida tem um fim. Nós não vamos ficar aqui para semente. Jesus fala, ninguém vai ficar aqui para semente. Então a gente tem que saber usufruir aquilo que Deus nos concede. Você pode ter uma vida tranquila, você pode ter o seu conforto, mas desde que isso não seja o seu Deus. Desde que isso não seja um impedimento para que você ganhe a vida eterna. Essa é a mensagem. Não caiamos na ociosidade da vida. Que possamos trabalhar o nosso coração e a nossa vida para que assim possamos conquistar a verdadeira felicidade que é o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado.